responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 60. Nós estamos numa noite onde nós vamos celebrar algo que mudou nossa vida, amém? Aleluia. Sabe, queridos, nesses últimos dias, nós vamos ouvir ministrações de uma maneira muito direcionada e específica para os últimos dias. Talvez você vá começar a ouvir coisas que talvez você ache chocante. Talvez você ache direto demais. Mas nós não estamos vivendo mais qualquer dia. Nós não estamos mais dentro de qualquer tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia sempre tem menção sobre muitas coisas que aconteceriam nos últimos dias. Então não tem como nós vivermos os últimos dias falando as mesmas coisas do passado. Eu sei que muitas coisas elas vão vir à tona, mas nós estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor ela precisa ser adornada. E igreja adornada significa que quem vai fazer e estabelecer essas coisas não é mais a nossa própria vontade, mas é a vontade da palavra e do Espírito guiando e dirigindo cada procedimento e motivação que existe dentro de nós. Amém? Existe uma ação de Deus na nossa vida. E existe uma ação do Espírito Santo nesses últimos dias para como árvore que tem um monte de frutos. Aqueles frutos, existem muitas vezes frutos que estão tão maduros, que já passaram o tempo de serem colhidos e eles apodrecem no galho. E sabe, queridos, fruto que apodrece no galho está tomando o lugar de outra coisa que foi estabelecida para crescer naquele lugar e ficar estabelecido. E muitas vezes nós precisamos chegar no tronco daquelas árvores e balançar elas, para que aqueles frutos podres ou maduros demais que já passaram do tempo, eles caiam e deem vez para o novo do Senhor. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Amém? Existe uma palavra, quando Jesus ele sai do Rio Jordão, logo após ele ser batizado nas águas, e depois de ele ter recebido o Espírito sobre ele, diz que existe uma passagem lá, que ele achou uma passagem no livro do profeta Isaías, que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e que ele tinha me ungido para pregar boas novas aos quebrantados. E ele fala sobre um monte de coisas que a ação do Espírito iria fazer através da vida dele. E uma delas seria anunciar a vingança do Senhor, o dia da sua vingança. E eu quero te dizer uma coisa, eu sei que a igreja tem passado por muitas situações e muitas pressões nesses últimos dias. Mas eu quero te dizer que está chegando o dia da vingança do Senhor para a sua igreja. 2, amém. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo, está chegando o dia da vingança do Senhor para a sua igreja. Eu creio que você vai aumentar o seu amém depois que você tiver mais entendimento sobre isso. Mas você abriu lá em Isaías 60. Diz assim, versículo 1. Dispõe-te, resplandece. 2 verbos aqui, se dispor e resplandecer. Então isso aqui não é função de Deus fazer na nossa vida. Isso é uma função nossa. Diga, isso é função minha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, dispõe-te. Diga, acorda. Diga, resplandeça. Diga, brilhe. Isso tudo são funções nossas. Nos dispor, nos levantar para resplandecer. E ele diz, por quê? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor é a presença de Deus manifesta no nosso meio. Amém? É quando, amados, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode, entra em ação na nossa vida, se manifesta no nosso meio. E Ele diz, e por que isso vai acontecer? Ou por que isso tem que acontecer? Ele diz, porque eis que as trevas cobrem a terra,
e a escuridão os povos, mas sobre ti. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga sobre ti. Diga, está falando com você. Ele diz, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amado, se você não fica feliz com a notícia dessa, você precisa nascer de novo. Eu vou ler de novo. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas nós não estamos no meio deles. Não vai acontecer, por quê? Porque... Então isso significa que quando ele diz alegrai-vos, ele não está dizendo alegrai-vos quando tudo está bem. Ele não está dizendo alegrai-vos quando as pessoas te amam. Ele não está dizendo alegrai-vos quando o seu corpo não tem dor. Ele não está dizendo alegrai-vos quando o seu bolso está cheio de dinheiro. Ele diz alegrai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Então isso significa que às 19 horas está dentro do sempre alegrai-vos no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e faça assim para ela, ha, ha, ha. Eu não vou falar sobre alegria propriamente dito, mas isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. Porque a alegria é uma das coisas que vai destravar, amados, coisas na sua vida. E é verdade. A Bíblia diz que aqueles que semeiam chorando, colherão como? Vou dar outra chance. Aqueles que semeiam chorando, colhem como? Então isso significa que a sua colheita não vai chegar enquanto você não se regozijar. Pode ser que para você não faça sentido, amados, ficar que nem um bobo. Mas não é para fazer sentido. Porque as coisas de Deus são loucura. Não é para fazer lógica, porque o homem espiritual, ele não é movido pela razão, amados. Não é para fazer, não é para estar dentro do raciocínio, porque Deus quer nos tirar cada dia mais do nosso raciocínio para colocar cada dia mais, cada um de nós na loucura dele. E a loucura dele que nós diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, e não por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu tenho visto, eu tenho provado em mim mesmo. E tenho visto coisas que nos últimos dias, uma das coisas que o diabo mais vai levantar, para intimidar ou para paralisar, deixa eu colocar assim, a igreja se chama intimidação. Se chama medo. E sabe, quando você está numa fase muito boa em Deus, e você está ali, e você percebe a unção, e a unção flui através da sua vida, e a sua comunhão com Deus está perfeita. Você ama o Senhor, você busca a palavra, você está se alimentando, você está se esforçando para praticar o que você conhece. De repente, bum, uma bomba estoura. De repente uma palavra chega, de repente uma circunstância aparece, e você diz assim, meu Deus, de onde foi que veio isso? E aquilo é como se você estivesse dentro de um carro a 120 km por hora e de repente uma árvore cai no meio da estrada. E sabe, querido, geralmente quando nós fazemos isso, o que é que acontece? Ou geralmente quando acontece isso, o que é que acontece? Naturalmente falando, se você estivesse dentro de um carro a 120 km por hora e uma árvore de repente caísse na sua frente, o que é que você faz? Mete o pé no freio. Não é? E é isso que está acontecendo. Espiritualmente, nós estamos ganhando velocidade. Nós estamos sendo alimentados por revelações, amados. E estamos tocando coisas em Deus que nós nunca pensaríamos em outro tempo que nós estaríamos vivendo aquilo. Não é verdade? Quantas vezes passou pela sua cabeça de que você poderia estar provando e desfrutando de revelação, de poder, de graça, de unção? Não apenas, amados, essa palavra alcançando você nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais, mas também isso afetando o seu natural, abençoando o trabalho das suas mãos, abrindo portas para você. E parece que de repente, nem de onde, você nem imagina de onde aquilo vem, bum, uma árvore aparece na sua frente. E o que é que nós fazemos? Metemos o pé no freio. Paramos por causa daquilo que chegou diante de nós, que não sabemos de onde veio. Mas na realidade nós sabemos, se formos parar para pensar direitinho, porque tudo aquilo que se levanta para nos frear, amados, trazendo medo, intimidação, vem do diabo. Amém?
Tudo aquilo que se levanta para diminuir a nossa velocidade em Deus, não vem de Deus, vem do diabo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o nosso pé no freio, nós estamos parando de fazer aquilo que nos mantém ativos. Nós estamos parando de fazer aquilo que nos deu gás, gasolina, álcool, biodiesel, seja lá o que for, amados, para trazer movimento para a nossa vida. E nós paramos. Porque a primeira coisa que acontece quando uma bomba cai na nossa cabeça é que nós paramos para pensar naquilo que aconteceu. Não é verdade? Começamos a pensar. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Pensamentos acionados, boca fechada. Quanto mais você pensa, menos força para declarar você tem. Você já parou para prestar atenção? Quando o seu marido está com problemas, ou quando tem coisas para ele resolver, ele chega em casa quieto, e ele fica sentado lá num canto, e aí você diz, bem, o que é que você tem? Aí ele diz, nada, só me deixa aqui um pouco. E a cabeça dele está maquinando e maquinando. E a mesma coisa com as mulheres, ou com qualquer pessoa, porque isso acontece com qualquer um. Quando coisas acontecem na nossa vida, e nós estávamos indo tão bem, por que é que aquilo aconteceu? E a primeira coisa que nós pensamos é, por que isso aconteceu? Eu estava tão bem, eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo tão direitinho, eu estou no maior tempo e no melhor tempo na minha vida com o Senhor. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Ou por que isso aconteceu comigo? Mas na realidade isso aconteceu com você exatamente porque você está bem. E muitas vezes nós pensamos que coisas ruins ou tranqueiras acontecem na nossa vida propriamente porque nós estamos em pecado. E nem sempre é assim. Coisa ruim não vem só quando a gente está em pecado. Sabe por quê? Porque se coisas ruins, numa dimensão, numa proporção grande, está vindo com a intenção de nós estávamos numa velocidade e numa vida sadia em Deus, e essas coisas vieram, não é porque o problema está em nós. É exatamente porque nós estamos dentro de uma velocidade saudável, de um fluxo que Deus quer que nós mantenhamos na nossa vida. Mas o diabo não. E aí o que acontece? Você coloca o pé no freio e você para. E a primeira sinal de que você parou é porque você está pensando demais. Mas você não está pensando demais porque você está com o seu pensamento na palavra. Se você for bem sincero e verdadeiro, você vai prestar atenção que as primeiras coisas que você começa a pensar, e você vai gastar muito tempo do seu tempo pensando no problema, na situação, nos porquês. E detalhe, em como você vai sair daquilo ali. O que você vai fazer para que aquela situação mude. Não é assim? E amados, eu quero falar para você hoje à noite. Eu quero falar hoje à noite exatamente que não importa se a situação vai mudar, se a pessoa vai mudar, se a circunstância vai mudar. A questão não é o que está acontecendo com você. A questão é o que você é e o que você está fazendo com aquilo que está acontecendo com você. E muitas vezes nós estamos nos detendo mais, colocando o foco mais na consequência do que na causa. Eu quero que hoje à noite você saia daqui dando chute bicudo, como a gente diz lá no Nordeste, no diabo. E eu quero que você saia daqui colocando de volta a marcha de velocidade no seu carro. Porque, mas não é mais tempo de andar. Não é mais tempo de engatinhar, não é mais tempo de rastejar, pedindo misericórdia ao Senhor. Porque nós já conhecemos suficiente para não andarmos mais na misericórdia. Nós já conhecemos suficiente para andarmos na graça. E a graça, mas é um recurso sobrenatural que nos capacita a ser e a fazer tudo aquilo que Deus já disse que nós podemos. Existem crentes que já conhecem tanto e estão pedindo misericórdia. Não, você não está mais no tempo de pedir misericórdia, porque você já conhece, e para quem conhece, mas não é mais a misericórdia, é a graça. Graça. Olha só, vamos ver alguns exemplos disso. Abra sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 1, quem encontrou, diga eu sou fervoroso. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro, diga mensageiro. Mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, olha o medo, olha a intimidação. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só o nível que o profeta se colocou. Um homem que estava sendo usado pelo poder de Deus, um homem que estava sendo usado na ousadia e na intrepidez, um homem que correu pela unção do Espírito, um homem que fez curas, que ressuscitou, um homem, amados, que matou os profetas de Baal. De repente ele escuta uma mulher, não menosprezando as mulheres, mas uma mulher enviar a ele um mensageiro para dizer: vou te matar. Sabe, muitas vezes nós estamos provando e nós cremos no poder de Deus para agir em outras coisas. Mas muitas vezes quando nós não estamos associando esse poder, que estamos vendo fluir para outras coisas, associado à nossa vida pessoal. Porque, amado, será possível que ele não pensou que se o mesmo Deus que estava usando ele com tanta força e poder para trazer e executar justiça e juízo sobre as más obras, as situações e as circunstâncias, também não era poderoso para salvar a sua própria vida? Às vezes nós estamos focados em usar a palavra e declarar a palavra para mudar coisas. E é isso que eu quero te dizer. Gastamos a maior parte do nosso tempo, 90% do nosso tempo é: Senhor, muda essa situação. Senhor, essa circunstância que se levantou. Senhor, o diabo. Senhor, estão falando isso. Senhor, estão falando aquilo. E nós não estamos canalizando essa mesma confissão e esse mesmo poder para nós mesmos, para as nossas próprias vidas. Nós não estamos fazendo as mesmas declarações intensas no que diz respeito a áreas da nossa vida que não estão tão alicerçadas assim na palavra. Porque a maioria das nossas confissões se detém em provisão. Eu preciso de provisão. Pai, levanta os recursos. Pai, eu preciso pagar essa conta. Senhor, fulano está falando de mim. Quantas vezes você pegou a palavra para fazer declarações ousadas a seu próprio respeito? Quantas vezes você liberou palavras que aos seus próprios olhos pareciam loucura e não eram compatíveis a você mesmo? Quantas vezes você disse para a sua timidez: você é forte, você é corajosa, você não é tímida? Quantas vezes você disse coisas em cima de situações ou sentimentos que se levantaram dentro de você? Mas a maioria das nossas confissões tem sido o quê? Para as coisas que estão acontecendo por fora. Muda isso, muda aquilo, faz isso, move isso, tira isso, traz isso, quebra isso, Senhor. Diabo, eu te corto. Diabo, eu piso em cima de você. Diabo, eu te rasgo. Não é assim? Nós temos falado tanto para as outras coisas e não temos falado com a mesma intensidade para nós mesmos. E, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o diabo quer te parar, não é do seu dinheiro, nem da sua casa, nem do seu carro que ele precisa. Mas muitas vezes ele está usando essas coisas porque o seu coração está nessas coisas. E que se ele toca essas coisas, porque o seu coração está nelas, você para juntamente quando elas são tocadas por ele. Porque quando o seu coração não está nas coisas, mas está no que a palavra de Deus diz, você não vai parar, não vai meter o pé no freio se a árvore aparecer no seu caminho. Amados, você vira o carro do Batman, você cria asas e passa por cima daquilo ali. Quando a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, não é roubar, matar e destruir o que você tem, mas é roubar, matar e destruir a palavra que está sendo semeada dentro de você. Porque se ele conseguir matar a palavra dentro de você, amado, você não se torna o que Deus diz que você já é. A questão não é o que você faz, a questão é o que você é.
E hoje as nossas ordens, elas estão tão invertidas que nós estamos gastando mais tempo de mostrar serviço para os outros do que de fortalecer áreas da nossa vida, porque não sabemos que aquilo que nós estamos fazendo, a continuidade daquilo é fruto do que está dentro de nós. Eu quero mostrar que eu sei, eu quero mostrar que eu posso, eu quero mostrar que eu sei pregar, eu quero mostrar que eu tenho 50 milhões de versículos de memória na minha cabeça, mas se esses versículos não estão sendo declarados primeiro para você, amado, vai chegar um ponto que vai faltar combustível dentro de você. Porque todo o combustível que você está utilizando é para acender a vela dos outros e a sua mesma está apagada. Você não pode inverter as prioridades. Porque tudo que você for fazer depende do que primeiro você é. E nós queremos a atenção, eu colocar toda a nossa força em tudo para que o nosso redor fique bem. Mas, amados, a primeira coisa que tem que ficar bem é você mesmo. Porque você pode estar crendo para a cura de uma pessoa próxima a você, um familiar seu, um marido, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, e você, toda palavra de cura que você recebe, você transfere para ele. Mas se a mesma palavra de cura que você está transferindo para aquela pessoa não cair primeiro no seu coração, você não vai crer que aquela palavra se cumprirá na vida do outro, e a sua atitude pode bloquear a fé da outra, pela maneira como você passa. Se a sua atitude, o que você manifesta, não influenciasse outras pessoas, Jesus não diria, lá em Mateus 13, que a incredulidade daquelas pessoas impediu ele de realizar grandes obras. Ou ele não teria tirado aquela família, ou aquele povo todo que estava dentro do quarto da filha de Jairo. Ele disse, sai todo mundo. Eu só quero o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Ele mandou sair o quê? Incredulidade. Sabe por quê? Porque o que você é, libera uma influência ao seu redor. Vou dizer de novo, o que você é, libera uma influência ao seu redor. Se você é uma pessoa, amado, cheia de alegria, aonde você chegar, aquela influência de coisa boa, de que você, de alívio, vai chegar junto com você, porque é isso que está dentro de você. Eu mencionei aqui esses dias, e eu falei, sabe, você já se deparou com pessoas que quando você olha para elas, parece que elas são aquele buraco negro que existe no espaço. Que elas olham para você, elas simplesmente sugam sua força. Já viu pessoas assim? Geralmente quando você se depara com pessoas assim, você não quer nem ficar perto delas. Porque quando você passa um pouco de tempo com elas, amado, você sai de lá exausto. Não é assim? Parece que aquilo ali ligou uma tomada que sugou tudo aquilo de energia boa que estava dentro de você. Mas você já viu pessoas que elas estão cheias de paz e cheias de alegria? Sabe, mas por mais que elas não falem sobre aquilo, é bom, elas atraem coisas para perto dela e é bom estar perto de pessoas assim. E você quer ficar perto de pessoas assim o tempo inteiro. Por quê? Porque aquilo que você é por dentro libera uma influência ao seu redor. Aquilo que você é por dentro libera uma influência ao seu redor. Aquilo que você é por dentro libera uma influência ao seu redor. Jesus não saía por aí dizendo, eu sou filho de Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Mas a consciência que ele desenvolveu dentro dele liberava uma influência ao redor dele. É tanto que ele chegava em lugares e mesmo sem ele dizer uma única palavra, os demônios se manifestavam. Sabe, queridos, aqueles discípulos que andaram com Jesus, eles tinham uma influência de Deus dentro deles. Quando Pedro chega na Porta Formosa e ele se depara com aquele aleijado, e ele olha para eles tentando esperar alguma esmola da parte deles. A Bíblia diz que Pedro se vira para ele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E na realidade tem outra versão que diz, que o original diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas quem eu tenho eu te dou. E sabe, diz que ele pegou aquele homem pelas mãos e levantou, amados, porque aquilo que você é por dentro gera uma influência ao seu redor. E a manifestação disso é que um dia Pedro estava andando, não estava pregando, não estava orando em línguas, não estava fazendo, simplesmente estava andando. E diz que por onde a sombra de Pedro passava e tocava em pessoas enfermas, elas eram curadas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começar a canalizar a sua força
força, amado, não apenas para mudar as situações. Eu não estou dizendo que não é lícito fazer isso, mas em primeiro lugar mudar você, liberando palavras de vida para áreas de fraqueza, declarando o que Deus diz a seu respeito. Você vai criar dentro de você uma influência de Deus na sua vida, e onde você chegar, essa influência vai ser percebida e recebida por pessoas que entrarem em contato com você. E aí sim, você pode fazer. E muitas vezes o que você vai fazer, você nem vai estar consciente que é você fazendo, porque aquilo está saindo pelos seus poros, meu amado. Você está tão cheio daquilo ali, que aquilo está sendo liberado através de você, sem nem você botar força. Quando você começar a se regozijar, e você fazer da alegria do Senhor um estilo de vida, amados, você vai chegar em lugares onde existe tristeza, onde existe lamento, e óleo de alegria vai fluir através da sua vida, mudando a situação daquele lugar. Você vai saber como dar o bom conselho, a sabedoria de Deus sendo utilizada através da sua boca. Sabe por quê? Porque você colocou sua força para ser em primeiro lugar. Elias, amado, tocou em tanto poder. E na hora que ele precisou esse poder, para ele não serviu de nada. Sabe por quê? Porque todo o poder que ele tinha, ele canalizava para as coisas. E você precisa aprender que se aquele poder que você estava canalizando para as pessoas está funcionando com elas, você precisa começar a ser o primeiro a se tocar, que ele vai funcionar primeiro para você. E sabe, quando você faz sem ser, aquelas obras, quando o fogo vier, serão queimadas. Porque serão apenas obras para mostrar alguma coisa, e não porque é resultado do que você verdadeiramente está estabelecido. Agora vamos ver outro exemplo. Mateus capítulo 8, no versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha que legal. Chovendo canivete do lado de fora e Jesus dormindo. Aí diz, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu ler o resto. Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Deixa eu te falar duas coisas aqui nesse texto. Na realidade, três. Primeiro, Jesus estava dormindo porque ele tinha consciência de quem ele era. E se você tem consciência do que você é, você também vai ter consciência do que você tem. Como assim? Se você tem consciência de que você é filho do rei, você não precisa mendigar por suprimento, porque você sabe que na despensa do rei está cheio de abundante suprimento. Quando você tem consciência do que você é, você não precisa declarar. Ai, Senhor, eu declaro, Pai, o filho do rei, o príncipe. Senhor, manifesta pão na despensa do meu pai. Vou dizer de novo. Quando você sabe quem você é, você não vai gastar tanto sua força chamando coisas que você quer ter. Por quê? Porque já tem. Você não chama porque não tem. Você chama exatamente porque tem. Você não chama o que você precisa porque você não tem. Você chama porque você sabe exatamente que você tem. Você é filho do rei. A Bíblia diz que os anjos são servos. São ministros enviados em favor daqueles que herdam a salvação. E ele diz que ele está ali promovendo as coisas, amado. E deixa eu te falar uma coisa. Quando nós declaramos coisas que nós precisamos ou queremos, não é porque, ai, Senhor, eu preciso disso. Não, amado, você está declarando com a entonação errada.
Você não declara a palavra para ter, porque não tem. Mas você chama exatamente porque tem. Você olha para o servo do rei e diz assim, ó, estou com fome. Vai na despensa e pega pão, eu quero comer. Você declara porque você já tem. Não é com medo de, ai Senhor, eu preciso declarar para você criar, para você fazer, Senhor, porque está tendo um grande racionamento disso aí no céu. Não, você é filho do rei. E todas as dispensas de Deus estão disponíveis para você. Você não declara para ter, você declara para receber. Nossas declarações estão movidas mais por causa de medo da falta. Ai, Senhor, Senhor, em nome de Jesus eu declaro, Pai. Só que essa declaração é uma declaração com medo de que não chegue. Porque talvez não tenha, talvez não venha. Mas quando você entende quem você é, você vai entender o que você tem. Então Jesus dormia porque ele sabia quem ele era. E ele sabia que não tinha chegado a hora dele partir, amado. Você precisa saber disso. Que todas as coisas que o diabo está dizendo que vai te matar, que você vai ficar doente disso, você tem que saber que a sua hora ainda não chegou. E se você sabe que a sua hora ainda não chegou, não importa o relatório do médico, você vai viver, não vai morrer, para contar os feitos do Senhor na sua vida. A segunda coisa, ele diz aqui, versículo 26, diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Essa palavra tímido é medroso. Agora, quando Jesus diz sobre timidez, ele não está falando sobre característica de personalidade. Porque existem pessoas que elas são mais reservadas. Mas na hora do vamos ver, ela tem uma atitude. Então Jesus está falando timidez que impede você de ter uma ação quando se requer. Em outras palavras, segundo o dicionário Sâmia Rocha, essa palavra tímido é a mesma palavra para frouxo. O que é ser frouxo? O que é ser medroso? O que é ser tímido? É quando a situação requer de você um posicionamento e você dá para trás. Frouxo. É quando você está indo no seu carro espiritual a 120 km por hora, alguém passa por você e diz, eu não gosto de você, e você coloca o pé no freio. Frouxo. É quando o diabo, você está crendo em algo e você está declarando aquilo e o diabo vai vir exatamente naquilo que você está crendo e declarando. E ele diz assim, não vai acontecer. E aí você para de declarar porque você atentou para aquele pensamento frouxo. Ou você muda o que Deus falou com você, a sua postura de fé ou a sua posição, porque outras pessoas estão dizendo que não é certo, ou que aquilo não é de Deus, e você está tentando agradar todo mundo, e cada hora você toma uma posição diferente. Frouxo. É quando Deus diz, impõe as mãos sobre aquela pessoa, e você diz, ai Senhor, eu não. Frouxo. Vamos lá, vocês estão me provocando, vamos lá. É quando Deus diz para você, dá tudo que tem no seu bolso, e você está pensando, ai, mas isso aqui eu podia para isso, frouxo. Se essas palavras também estão intimidando você, frouxo. Vamos lá? Eu quero ver se você é crente hoje, amado. Você não disse que é crente, você não disse que é fervoroso, então vamos ver. É quando um demônio se manifesta no meio da igreja ou dentro da sua casa e você passa a mão no celular para ligar para o pastor. Frouxo. Aleluia.
É quando Deus coloca uma palavra no seu espírito para você liberar ou para você falar para alguém e você diz, ai, mas eu acho que eles não vão receber não, eu não vou não. Frouxo. Jesus estava dizendo, por que vocês são frouxos? Aí ele diz o quê? Homens de pequena fé. Agora, você concorda comigo de que pequeno, grande, pouco, muito, caro, barato, feio e bonito é relativo? Não é? Como é que eu posso definir uma pequena fé? O que é que significa ter uma pequena fé? Não é não ter fé, porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé da parte de Deus. Amém? Então o que é ter pouca fé? É que quando você está vivendo uma situação, aquela situação você já tem fé para agir sobre aquilo e você não age, você tem pouca fé. Ser de pouca fé é quando você não age à altura da fé que você já tem. Amado, Jesus não ia requerer dos discípulos algo que eles não tivessem condição de fazer. Jesus não iria dizer para eles repreenderem o mar, ou expulsar demônios, ou liberar a palavra, ou curar enfermos, se ele já não tivesse dado autoridade para eles fazerem aquilo. Eles simplesmente se intimidaram diante de situações, e Jesus, todas as vezes que eles não fizeram aquilo que a ocasião pedia, pequena fé. Você é um frouxo porque você não agiu à altura do que você pode. Você está comigo? E por que eles não tiveram ação? Porque eles olharam para as circunstâncias. Você está comigo? As circunstâncias pareceram maiores para eles. E à medida que você atentar para o que está fora e não para o que está dentro, você vai ser intimidado a não ter a ação que você já pode ter diante daquilo. Amém, queridos? Agora veja só, abra sua Bíblia agora, em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 26, quem encontrou, diga eu sou fervoroso. Versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Diga de novo. Essa palavra domínio significa autoridade, governo. Amém? Aí diz, tenha ele domínio sobre o quê? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só, quando Deus começou e criou o projeto do homem, ele disse, o homem, primeira coisa que nós temos que estabelecer, o homem vai ser como? Aí alguém da Trindade disse, ele vai ser a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Beleza, ponto número 1. Qual é a atuação dele e a capacidade que ele terá? Bem, vamos dar a ele domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam. Aí eu acredito que um outro membro da Trindade se levantou e disse, vamos colocar logo sobre toda a terra. Você está entendendo? Amados, no projeto de Deus, você não tem poder de autoridade sobre um gato, não. É sobre toda a terra. Deus criou o homem para governo, ou para governar sobre tudo aquilo que ele criou. Amém? Então isso significa que todo lugar que é seu território, que onde você chegar, você tem poder, domínio, autoridade para estabelecer o reino de Deus ali naquele lugar. Porque você chegou. E quem é você? Uma pessoa com domínio. Amém? Só que aqui ele deixou uma coisa de fora. Ele disse, olha, você pode dominar sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes, sobre toda a terra. Você pode até mesmo dominar sobre o ar, a água, a tempestade, porque Jesus veio demonstrar qual é o projeto de Deus para o homem. E isso ele demonstrou, amados, e chegou um momento que ele estava no lugar onde a tempestade veio, e nós estávamos vendo agora, onde ele simplesmente repreendeu o quê? Os ventos. Ali propriamente ele não disse Satanás, mas ele repreendeu aquilo que estava trazendo turbulência. Por quê? Porque ao homem foi dado domínio. Você é uma pessoa de domínio.
Só que aqui nessa passagem, ele não está dizendo que nós temos domínio sobre o outro homem. Você não tem poder sobre a vida da outra pessoa. Você pode dominar todas as coisas, mas você não pode dominar outras pessoas. E quando você tenta dominar outras pessoas, a Bíblia chama isso de manipulação. E isso é igual a feitiçaria. Existem pessoas que usam de artifícios para trazer domínio sobre pessoas. Mas Deus não chamou você para dominar a vida de ninguém. Mas vou te dizer, Deus não chamou você para dominar outro homem, mas Deus chamou você para dominar-se a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, você vai começar a lidar com as áreas que estão te desestabilizando. E deixa eu colocar isso, e deixa eu começar a concluir com isso. Vamos imaginar uma casa linda, maravilhosa, cheia de móveis caros, cheia de coisas caras dentro dessa casa. Mas essa casa, ela não tem telhado, ela não tem teto. De repente, uma grande chuva vem, alaga toda a casa e acaba com tudo aquilo que está dentro daquela casa, destruindo os móveis, o carpete, as paredes, a pintura. E aí o dono daquela casa, ele simplesmente pega, tira todos os entulhos do lado de fora, restaura a casa e coloca todos os móveis novos de novo. E aí o que é que acontece? Novamente vem uma chuva. E a chuva faz exatamente o que ela fez da primeira vez. Ela acaba todos os móveis, ela destrói a parede, ela destrói a pintura, ela destrói o carpete, ela destrói tudo aquilo que estava dentro da casa. Aí alguém pode dizer, por que isso aconteceu, o dono da casa? Por que será que isso acontece comigo? Por que está acontecendo essas coisas comigo? E uma pessoa que use um pouco de raciocínio vai dizer o quê? Coloca um telhado. Não é assim? Porque todas essas coisas estão sendo causadas porque falta um telhado. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você vir para frente, para você receber restauração, libertação, cura, para coisas na sua vida e ter tudo novo, limpo, se você não está colocando um teto sobre a sua cabeça. Se você não está guardando o seu coração, fortalecendo áreas na sua vida, que é o que está dando acesso para que as coisas entrem e destruam o que estão dentro de você. E sabe muitas vezes o que está acontecendo para destruir você? Coisas estão se levantando para roubar e destruir sua alegria. Coisas estão se levantando para destruir sua paz. Coisas estão se levantando para destruir sua fé, sua esperança, sua motivação. Coisas estão se levantando para destruir a expectativa de que coisas melhores vão acontecer, tirando da sua fé, tirando aquilo que você podia ver como coisa boa, porque você não está colocando um telhado sobre a sua cabeça. E muitas vezes o que temos recebido é apenas mais uma peça de um móvel novo, enquanto na realidade nós deveríamos tratar com a causa e não com a consequência do que está acontecendo nas nossas vidas. Doença nem sempre é por causa de pecado. Você sabia que muitas doenças a Bíblia está classificando como falta de alegria? Se o que está causando a doença é falta de alegria, imposição de mãos não vai trazer a cura. Eu vou dizer de novo porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Se você ler Provérbios diz que a tristeza do coração faz secar os ossos. Muita gente com problema nos ossos, por quê? Por causa de tristeza. Pessoas com caroços, tumores, por causa de raiz de amargura. Não estou dizendo que é uma regra, mas a maioria das coisas, amado, não é propriamente pecado. Existem coisas e existem atitudes dentro de nós que podem determinar a saúde do nosso corpo físico. Se a tristeza faz os seus ossos secarem, o que faz os seus ossos ficarem fortes? Se você está cansado e desanimado, é porque você não está com alegria.
Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amado, para de colocar remendo nos estragos que as tempestades estão trazendo e começa a fortalecer quem você é, a autoridade que você tem, quem você é nele, o que você pode nele, o que você tem nele. Essa consciência sendo liberada dentro de você vai te dar autonomia e pode se levantar os ventos, a tempestade pode vir contra a sua casa, mas você estará estabelecido sobre a rocha que não se abala e nada vai tirar você dessa posição. Não é declarando para as coisas, mas é declarando para si mesmo. Não é deixando simplesmente as coisas determinarem como você tem que ser, mas você começar a agir como a palavra diz que você é. Medo de falar coisas, medo de semear, medo de confessar coisas, porque vai que não acontece. Eu vi, é como uma impressão que eu tenho dentro do meu espírito, pessoas que não estão tendo ousadia para declarar coisas sobre elas mesmas, nem sobre nada, porque elas estão naquela, não, vai que eu declaro e se não acontecer? Ou eu tenho que declarar para mim mesmo, porque vai que o diabo escuta, e aí ele se levanta com retaliação. Tem gente aqui? Eu sei que tem. Esse é o tipo da mensagem que não arrepia você. Mas é o tipo da mensagem que, se você aceita, isso vai trazer restauração na sua vida. E, amado, deixa eu te dizer, não adianta pessoas derramarem unção sobre a sua vida se você é uma peneira. Você quer mais unção para quê? Existem pessoas que não precisam de mais unção, você precisa tapar os seus buracos. Porque você não está retendo o que Deus já te deu. Quantas imposições de mãos mais você precisa? Porque tem pessoas que todo culto está aqui na frente recebendo imposição de mão e a vida não muda. Amado, coloque telhado sobre a sua casa. Você está aqui ou já foi para casa? Pega essa unção que você está recebendo para pegar e colocar a palavra junto com ela, amados. Porque quando você associa palavra com unção, isso traz realização, construção, poder naquela área que você precisa. Você não deve ficar pensando que você não deve declarar a palavra porque o diabo vai ouvir. Na realidade, ele tem que ouvir. Mas e se ele se levantar contra? Amado, você tem que entender que o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. E que aquele que opera em você ainda é maior do que qualquer coisa que ele possa fazer contra você. A Bíblia fala, não precisa abrir lá. A Bíblia diz lá em Marcos 11, o famoso capítulo da fé. E a Bíblia diz que Jesus, passando por uma figueira, amaldiçoou a figueira porque foi ver se tinha fruto nela e não tinha. E aí ele amaldiçoa e diz, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz, e ela é bem clara e específica, e diz que os seus discípulos ouviram isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você precisa ser mais ousado nas suas declarações. Diga de novo para a pessoa que está do outro lado. Você precisa ser mais ousado no que você declara. Vou dizer de novo. Você precisa ser mais ousado no que você declara. Amados, o que é a ousadia? É pegar a palavra como verdade e liberar ela sem medo dela não acontecer. Porque você sabe que a palavra de Deus crida e declarada, ela vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que Jesus declarou aquilo e diz que os discípulos ouviram. Ele não chegou perto da figueira e disse assim, morre.
Eu conheço um amigo que ele começou a ler os livros de T.L. Osborne e ele começou a ficar incendiado com a de ressurreição de mortos. Aí uma pessoa morreu, ele chegou lá, diante do caixão, só que tinha muita gente. Ele chegou cheio de fé, entre aspas. Mas aí quando ele entrou naquela sala onde estava o velório, quando viu a multidão, aí ele ficou um pouco, intimidado. Mas aí ele chegou assim perto do defunto, assim, como se estivesse pranteando sobre ele, fez assim: levanta. Quantos de vocês sabem o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Porque circunstâncias reconhecem declarações de fé. Circunstâncias. Até o diabo conhece. Amado, pode ser no grito ou pode ser sussurrando. Mas quando você tem fé, você libera aquilo. E a Bíblia diz que aquilo sai como uma espada afiada, saindo dentro de você, cortando o que tiver pela frente. Não diz que ele chegou lá sussurrando, dizendo: morre, desgraça. Uma pessoa chama você para orar por enfermidade, aí você diz assim: qual é o seu problema? Dor de cabeça. Aí você chega, pega o microfone, né? Eu amaldiçoo agora essa enfermidade, essa dor de cabeça, sai! Aí quando você passa para o outro, aí diz: é porque eu estou com um tumor, assim, assim. Aí você... Você percebe como as coisas determinam a nossa fé? Enquanto as coisas estiverem determinando suas ações, você não está crendo. Se para orar por uma coisa pequena, você tem ousadia, para orar por uma coisa grande, você recua, você não crê, nem na pequena. Sabe por quê? Porque é o mesmo princípio. Amém? Aleluia? E sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos associando as nossas ações aos nossos sentimentos. Tem dia que nós acordamos e que parece, amado, se o diabo tentar aparecer, você diz: pode colocar. Pode enfileirar aqui na minha frente. Vai sair de um por um. Não é assim? Você acorda, meu amigo, você está com cheiro de nuvem, vê anjo colorido. Você está naquele negócio lá, envolvido por aquele manto. E o que aparecer na sua frente, você desenrola, porque você acordou bem. E no dia que você acordar mal? Deus mudou? A palavra mudou? Mas você mudou. E se você mudou, é porque você não tem raiz em si mesmo. Glórias. A alegria de você está contagiando nesse lugar. Porque independente de qualquer coisa, Paulo diz: eu aprendi a não ter, a ter, a estar nu, a estar vestido, a ter alimento, a passar fome. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, porque ele mesmo, amado, em cadeias disse: alegrai-vos no Senhor. Uma pessoa que na condição que ele estava podia dizer: alegre-se, e alegre-se sempre, é porque não eram mais as coisas. Ele demorou, amado, colocando palavra dentro dele, para que aquela essência liberasse ao redor dele a influência que ele precisava. Eu aprendi. Pessoas me amando, eu estou alegre. Pessoas me odiando, eu estou alegre. Pessoas me aceitando, eu estou alegre. Pessoas me rejeitando, eu estou alegre. Um dia com dinheiro, eu estou alegre. Um dia sem dinheiro, continuo alegre. Um dia em cima, alegre. Um dia embaixo, alegre. Em qualquer situação, indo ou voltando, amados, eu estou alegre. Porque essa alegria, eu descobri que está dentro de mim, que eu posso ativar ela da hora que eu quiser. Está dentro de mim. Tudo dando certo, eu estou alegre. Tudo dando errado, eu continuo alegre.
Por quê? Porque você entende quem você é. E você é o quê? Mais do que vencedor, justiça de Deus. Você é filho, você é rei, amado, aqui nesta terra. E você já tem todos os recursos. A Bíblia diz, amado, em João 1,12, que você recebeu poder. Para quê? Para curar enfermos? Não, isso também. Mas ele diz, em primeiro lugar, você recebeu poder para ser filho de Deus. Então você tem poder para ser, e andar, e viver, e confessar, e se mover como um filho de Deus faria. Diga, eu tenho poder. Você precisa ser mais ousado nas suas confissões. Você precisa ser mais ousado nas suas confissões. Diz que ele declarou morra, e diz que os discípulos ouviram. Acredito, amado, que os discípulos ficaram meio assim, olhando um para o outro. Sabe, todo o tempo que Jesus falava coisas, ele contrariava a mente dos discípulos. Em todo o tempo. Numa reunião de 5.000 homens, alimenta a multidão. É melhor a gente fazer alguma coisa para pelo menos a gente pensar que ele pensar que a gente está obedecendo, mas a gente sabe que não tem como. Todo o tempo. Todo o tempo Jesus estava dizendo, não é como você pensa. Não é como você pensa. Todo o tempo ele estava liberando palavras para dizer, seja ousado. Não fica com o que você está vendo. Vê por cima, abre as asas, vê por cima das circunstâncias, não para na árvore. Diz que no dia seguinte, passando por aquele lugar, os discípulos olharam para a árvore. Nu. Olha só, mestre, cara, secou. Ele disse o quê? Tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus? Talvez você olhe para a sua condição hoje e você diz assim, rapaz, veio uma inspiração para eu declarar isso para a minha vida, mas quem sou eu para viver isso e declarar isso? Você precisa começar a fazer declarações mais ousadas a seu respeito. Assim como Jesus ousou fazer uma declaração incomum para aquela árvore. Morre e não nasça nunca mais fruto de ti. Você precisa começar a declarar sobre a sua própria vida. Eu vivi situações na minha vida onde eu olhei para um lado e olhei para o outro. Eu estava simplesmente sozinha. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha pessoas, eu não tinha amigos. Eu não tinha nada onde pudesse promover um escape daquela situação. Eu tinha necessidades e muitas necessidades. Inclusive de alimento. E eu lembro que um dia, eu cheguei em casa, eu me vi só, sem dinheiro e sem comida, sem apoio. Entrei no meu quarto e eu disse, eu vou embora daqui. Sempre vai se levantar pensamentos de você sair para desistir. Largar a mão de tudo. Tem pessoas aqui que estão nesse parâmetro. Ah, não estou nem aí mais. Eu quero jogar tudo para cima. Não está valendo a pena mesmo. E eu peguei a mala, coloquei a mala em cima da cama. E Deus falou comigo. Quem lhe liberou de sair daqui? Eu trouxe você para cá. Eu digo o tempo de você sair. Eu fiquei frustrada com aquilo ali, porque não era a resposta que eu queria ouvir. Eu queria ouvir Deus dizendo, eu te entendo, filha. Eu sei que é muita pressão para você. Realmente, arruma as malas e vai embora. Mas Deus nunca vai dizer algo para você que vai fazer você retroceder. Nunca. Nunca. E eu vou te dizer outra coisa, querida. Certo dia eu estava ministrando em um lugar. E eu parei diante de uma mulher. Eu não estava vendo, eu só estava vendo ela daqui para cima.
E eu disse para ela, você crê que Deus pode mudar tudo na sua vida, a situação que você está vivendo? E de lá ela disse, creio. E eu disse, então levante e vem aqui na frente. Ela estava praticamente na última fileira da igreja. E eu me virei, eu estava praticamente também lá atrás. E eu me virei e vim andando aqui para frente. E quando eu me voltei, eu não sabia. Aquela mulher não podia andar. E quando eu olhei, mas ela estava vindo sendo carregada por 2 pessoas com muita dificuldade. Muita. E quando eu vi aquela cena, a razão quis dizer, deixa ela lá, deixa ela lá. Mas quando eu pensei em falar aquilo, Deus me deu uma correção muito dura, muito severa. E Deus falou assim comigo, não a impeça de demonstrar a sua fé. Porque nós vimos que fé, ela é demonstrada pelo que falamos e fazemos. E aquela mulher veio carregada por 2 pessoas com muita dificuldade aqui na frente. Eu vou te dizer, querido, a mesma fé que você usa para se levantar, vai ser a mesma fé que vai operar para você em outras áreas que você nem chegou para você falar. Eu cheguei para aquela mulher e quando ela chegou na minha frente, eu disse, você já tem o batismo no Espírito Santo? Ela disse, ainda não. Eu disse, quer receber? Ela disse, quero. Em nenhum momento ela deu uma resposta contrária à fé, ao medo, à dúvida. Mas todas as vezes ela sempre deu uma resposta que dava a Deus a condição de fazer alguma coisa. E eu tenho uma frase que eu geralmente costumo dizer que é assim, para toda ação de fé que nós liberamos para Deus, vai existir uma reação de poder para realizar aquilo que nós cremos. Porque para toda ação existe uma reação. E na hora que eu disse, você quer receber o batismo no Espírito Santo? Ela disse, quero. Amado, eu mal toquei nela. Ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas. E quer que eu te diga? Quando ela começou a falar em línguas, ela começou a dançar no Espírito, completamente curada. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diga para ela, sua fé nunca vai ficar pendurada sem respostas. Diga para ela, chegou a hora de você fazer declarações ousadas a seu respeito. Naquele dia, dentro daquele quarto, eu disse, Senhor, eu estou me sentindo sozinha. Eu estou me sentindo completamente só. E eu ouvi dentro de mim Deus falando, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. É por isso que é tão importante você ter a palavra de Deus dentro de você, porque o que o Espírito Santo vai usar é a palavra que você coloca. E naquela hora eu comecei a declarar aquilo, eu disse, Pai, obrigado porque você nunca me deixa, nem nunca me desampara, mas Senhor, dentro de tudo isso que eu estou vivendo, é como se eu estivesse sem pernas, eu estou sem pernas, eu estou sem apoio. E sabe o que foi que o Senhor falou para mim? Eu tirei suas pernas, para que você aprenda a usar suas asas. Porque as pernas falam daquilo que você faz na força do seu braço. Porque enquanto você tiver recursos, você dá o jeitinho. Às vezes Deus quer que você pare para colocar sua confiança nele. E sabe, queridos, às vezes nós queremos usar dessas coisas como fugas, para não viver por dentro aquilo que Deus quer nos tratar. E aí a gente está o tempo todo ativo demais, envolvido demais, com amizades demais, e a gente nunca para. E Deus está dizendo, ei, conserta o telhado. Ei, põe uma cobertura sobre a sua vida. Ei, repara isso dentro de você. Ei, comece a declarar para você nas áreas que você está fraco. Mas você está fugindo.
Porque você quer fazer amigos, você quer influenciar pessoas, você quer mostrar serviço, você quer pregar, ou você quer prosperar no seu trabalho, mas nada de ilícito em trabalhar, em ter amigos, desde que isso não tome as prioridades do que Deus quer realizar dentro de você. Às vezes nós queremos e insistimos num lugar que não pertence mais a nós. Às vezes nós estamos insistindo em uma tecla que Deus já disse, não vai ser assim. Fugas. E eu vejo pessoas frustradas aqui hoje à noite. Porque você tem feito coisas, e você tem perguntado, mas por que não está acontecendo? Por que não está funcionando? Eu estou aqui, estou servindo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E às vezes, amado, não é o seu fazer que está errado. É porque você não está parando para trazer o reparo sobre o teu telhado. E isso está estragando os teus móveis. Está estragando a tua alegria. Está estragando a tua paz. Está estragando a tua força, a tua motivação, porque você não tem raiz em si mesmo. E a Bíblia diz que aquele que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Ele se alegra por um momento, enquanto está tudo bem, enquanto nós estamos juntos, coletivamente, a unção está fluindo, oba, oba, aleluia. Mas quando você chegar em casa, e você estiver sozinho, ou no seu trabalho, ou dentro do seu carro, ou dentro do ônibus, e aquela alegria não perseverar, amados, é porque você não está se demorando naquela palavra para trazer reparações para a sua vida. Temos uma atitude muitas vezes de ouvir a palavra e de dizer, nossa, essa palavra foi para fulano, essa palavra é para cicrano. Eu chamo de crente pá, né? Que está o tempo todo pegando e para um, para outro, e às vezes nunca é para a gente. Mas hoje à noite, que você possa ouvir, não com esses ouvidos naturais, que simplesmente trazem o som para você, mas ouvir com esse ouvido aqui, do seu coração. Porque esse ouvir tem uma prática envolvida com ele. É aquele que diz assim, eu não vou ficar mais com pouca raiz. Eu não vou ser mais uma pessoa que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Porque eu quero aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Eu quero aprender. Eu não quero ter raiz só para quando está tudo bem. Mas eu quero ter raiz. E a Bíblia diz que aquele que não se assenta no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita dia e noite na lei do Senhor, diz que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que mesmo no tempo da seca, permanece dando frutos. Você foi chamado para dar frutos. E os frutos, querido, é a manifestação da vida operando dentro de você. Não é a manifestação do que você faz, mas é a manifestação do que você é. E você precisa voltar a ser o que Deus te chamou para ser. Às vezes, quando começamos a ter noção de ministério, achamos que tudo é ministério. Mas nosso primeiro chamado é ser filho. E nós não devemos desconsiderar o nosso tempo de adorar o Senhor. Estar diante do Senhor, servindo ao Senhor. E muitas vezes sem pedir nada. Mas simplesmente voltar às práticas daqueles que amam a Deus, independente do que Ele pode dar. Porque isso é verdadeira adoração. Eu te amo porque você é Deus. Eu te amo porque você é meu Pai. Eu te amo porque você é digno de ser adorado e de ser exaltado, Senhor. Eu tenho necessidades, mas eu não quero ver você como o meu banco. Eu não quero ver você simplesmente como um lugar para saques.
Eu quero ver você como alguém que merece, que é digno de todo o meu louvor, de toda a minha adoração, de toda a minha reverência, de todo o meu respeito, de toda a minha força, de toda a minha alegria. Porque você é Deus. E você mudou essa condição de não ser apenas meu Deus, mas você agora também é meu Pai. Nós precisamos voltar, amados, a adorar a Deus. Nós precisamos voltar a ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Você precisa aprender a sair do piloto automático, onde você já sabe fazer tudo, profissional, crente profissional. Levanta uma dor, você declara Isaías 53. O diabo se levanta, você declara Isaías 54. Que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Parece que é um botão que você vai apertando e vai saindo naqueles versículos. E muitas vezes só sair os versículos não adianta. Porque, amados, nem sempre Deus vai te curar declarando Isaías 53. Porque muitas vezes doença não é só falta de declaração, às vezes é falta de alegria. E se você está no automático, você não vai ter aquelas percepções por dentro de Deus ministrando ao seu coração o caminho. Você precisa parar de viver na força do seu próprio braço. Eu vejo pessoas cansadas, sobrecarregadas aqui, desmotivadas, porque o tempo inteiro elas querem fazer. E Deus está dizendo, seja. Pega essa palavra que você tem ouvido e aplica primeiro dentro de você. Ah, eu vou agora parar de fazer tudo? Não. Continue. Mas sabendo que o seu foco, em primeiro lugar, é você. Sirva ao Senhor. Mas sirva a Deus. Através do seu envolvimento, você permitindo que Ele construa em você aquilo que Ele quer que você seja. Eu vou te dizer, querido, existe um você aí dentro que você ainda não conhece. E que esse você, ele não para com as limitações que se levantam. Porque Ele sabe abrir as asas e passar por cima. Ele não para, Ele não desiste, Ele não retrocede. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada dos que retrocedem, mas Deus se deleita naqueles que avançam. Chegou o tempo de você começar a fazer declarações ousadas a seu respeito. Eu posso. Tristeza não vai mais determinar na minha vida. Carência não vai mais determinar coisas na minha vida. Palavras contrárias não vão mais limitar a minha fé, o que eu creio, o que eu vou deixar de crer. Aparências, circunstâncias não vão mais me tirar da minha posição, porque eu sei quem eu sou. E a alegria vai determinar que mesmo que coisas por fora estejam se levantando, você permanecerá firme e inabalável, porque a alegria do Senhor é o teu combustível, é a tua força. Existem coisas, querido, que não vão sair por você pedir, mas vão sair por você avançar. Existem coisas que você manda embora. Existem coisas que você tira. Mas existem coisas, vem cá, Mariana, que elas estão lá, e elas estão ocupando um lugar que não é delas, e que você simplesmente tira. Sai, não vai prevalecer, não vai. Tem coisas que Deus tira, tem coisas que você, mas tem coisas que você empurra. Saia da minha frente. Saia do meu caminho. E se você permanecer no meu caminho, eu vou passar. Mas eu passo por cima de você. Porque Deus disse que você está debaixo dos meus pés. Chegou o tempo de você ter coragem para romper as coisas que estão intimidando você, dizendo que você não pode.
não se cale. Nem você e nem você. A fé não vai ficar pendurada. Nunca. Nunca. Não importa as coisas ao redor. A sua fé não é determinada pelo que outros dizem ou fazem. É pelo que está determinado e estabelecido dentro do seu coração. E ponto final. Ponto final. Existe tanta força aí dentro. Mas existe uma areazinha que de tempos em tempos o diabo levanta uma circunstância ou alguém para dizer assim, tá muito, deixa eu frear ela aqui um pouquinho. Deus vai aumentar a sua velocidade para você avançar. Sabe por quê, Cíntia? Existem coisas que não é só declarar. Você tem que empurrar. Sai. E aquilo vai fazer resistência. Você vai dizer, eu sou maior. Sai. E o outro vai dizer, eu sou mais forte. Não, mais forte sou eu. Porque o maior está dentro de mim. Sai. As portas do inferno não podem. Quando você entende o que você é e o que você foi chamada para fazer. Nunca vai ficar pendurado. Nunca. Existem coisas que faz parte do caminho de aprendizado. Não coisas que o diabo levanta. Deus não nos ensina com circunstâncias, usando ferramentas do diabo. Mas nós podemos tirar bons resultados e aprender muitas coisas. E uma delas é, se ele é persistente, eu sou mais. Alguém vai ceder um momento. Entende? É como cabo de guerra. Puxa de lá, puxa de cá, puxa de lá, puxa de cá. Mas uma hora se levanta aquela indignação e diz, zum! E o mais forte vence. O mais forte, consciente de que é o mais forte, sempre vence. Sempre. Sempre. Isso vai te dar mais ousadia. Mais do que você já tem. Mais do que você já tem. E não tenham medo de declarar as mesmas coisas. As mesmas. Isso se chama permanecer na fé. As mesmas coisas. Tem pessoas que declaram uma hora aqui, outra hora aqui. Mas aquele que permanece dizendo o que Deus disse, independente de, dizendo as mesmas coisas, ele diz, esse é o que dá fruto. Aquele que permanece em mim. Aleluia. Feche os teus olhos. Existe uma atmosfera onde somos fortes. Existe um lugar onde tudo ao nosso redor se torna pequeno. Quando nós cantamos que na presença do Senhor eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso ouvir. É porque, queridos, esse lugar é o lugar onde nossas limitações caem, nós descobrimos o que somos por dentro. Quando você se depara com situações onde o Espírito de Deus, que está dentro de você, se conecta com o Espírito ou com Deus mesmo, Ele começa a te mostrar coisas que você pode fazer. Você pode rir. Você pode se alegrar. Você pode romper. Você pode declarar. Você pode empurrar.
Você pode dizer, sai da frente. E se levantar dentro de você uma coragem que você nunca pensou que você teria. Naquele dia, quando o Senhor disse para mim, eu tirei suas pernas para você usar suas asas. Eu comecei a declarar aquilo, e quando eu comecei a declarar que eu não estava sozinha, que Ele nunca me deixaria, nem nunca me abandonaria, o meu quarto ele foi inundado com aquela presença. E amados, quando a presença se manifesta, o medo que eu sentia acabou, a fraqueza que eu sentia acabou, a intimidação que eu estava sofrendo, eu me tornei mais forte e maior do que ela. As faltas se tornaram oportunidades de eu ver que Deus nunca falha e que Ele sempre manifesta a sua provisão. Todas as coisas que podiam limitar a minha visão diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, simplesmente se dobraram diante da presença. Você não precisa, sua solução não é um cheque com um determinado valor, nem um carro novo na sua porta. O que você realmente precisa é da presença. Porque a presença vai gerar dentro de você a estrutura que você precisa para permanecer firme e inabalável diante de todas as circunstâncias que se levantam contra você.